Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez para juntos fazermos uma reflexão sobre mais um tema do nosso Evangelho e colocando sempre este tema dentro dos acontecimentos de nossas vidas. Então, irmãos, vamos elevando nosso pensamento ao alto. Imaginemos a figura do Mestre Jesus entrando no lar de cada um de nós e ali derramando suas bênçãos, colocando nas mentes o entendimento, nos corações o amor, inundando o lar de cada um de energias de amor e de paz. O nosso tema de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades, os percalços que encontramos durante a nossa existência, mas vamos falar principalmente da necessidade de sermos fortes, de sermos perseverantes para superar estes obstáculos. E a doutrina espírita, ela está ao nosso lado justamente para nos ajudar nesta empreitada de superar obstáculos, sempre tratando esses obstáculos e nos mostrando que eles são provas, que eles são essenciais na nossa caminhada. E o nosso Evangelho, então, sobre o nosso tema, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele assim nos fala. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Cristo aí não estava se referindo àqueles que sofrem em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono, estejam sobre a palha. Porém, poucos são aqueles que compreendem que somente as provas que são difíceis, mas que são bem suportadas, podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, como falamos, a doutrina espírita, ela está aqui para nos confortar, mas também para nos orientar sobre esses acontecimentos difíceis que advêm na nossa existência. E sobre isso temos uma história bastante inspiradora, que nos serve de exemplo. Havia uma mulher, que nós inicialmente vamos chamá-la de Jô. Jô havia deixado de lado sua vida profissional, abriu mão de várias coisas em sua carreira pessoal para dedicar-se exclusivamente àquilo que ela dizia ser a joia mais valiosa de sua vida, seu casamento. Mas acontece que o seu relacionamento estava passando por momentos de turbulência. E no meio daquela turbulência toda, Jô recebe uma notícia inesperada. Ela recebe a notícia de uma gravidez. Para aquele momento, sim, era inesperado. Mas a gravidez transcorreu normalmente. E durante aquele período gestacional, o relacionamento meio que se estabilizou. Enfim, chega o dia do nascimento e nasce uma linda menina que veio encher de felicidade aquela mãe. Porém, aquilo que já não estava muito bem acabou por piorar. Logo após o nascimento da filha, o marido de Jô comunica que estava saindo de casa, que estava indo embora. Aquilo soou para nossa querida Jô como um trovão em uma noite de tempestade. E agora, ela que havia investido tudo naquilo que ela chamava de joia mais valiosa de sua vida, agora esta joia havia se quebrado. E Jô estava ali, abandonada pelo marido, com a sua joia quebrada, desempregada e com uma filha recém-nascida em seus braços.
Momentos difíceis adviriam por ali. E a nossa querida Jo, diante daquela situação, ela muito preocupada, começa a ficar angustiada, sente-se enfraquecida e quase que entra num processo de depressão quando surge o seu anjo da guarda. Sua mãe vem da cidade próxima e vem ao encalço, ao socorro da sua filha. E ela veio então ali para dar todo o apoio que uma mãe tem condições de dar em um momento desses. Sua mãe era uma senhora muito religiosa, muito fervorosa com sua fé aos ensinos cristãos. Então a mãe de Jo chega e já dá uma sacudida nela. Menina, você não está nem perto daquela mulher guerreira, aquela mulher corajosa. Vamos lá, mexa-se. Lembre-se dos ensinos de Cristo, quando ele nos disse: ajuda-te, que eu te ajudarei, as coisas não vão cair do céu se tu não for atrás. E diante dessa sacudida da mãe, Jo, então, tendo a mãe para cuidar de sua filhinha recém-nascida, vai à luta. Jo era uma mulher que gostava muito de escrever, ela era muito dada à escrita. E logo ela consegue emprego em um pequeno jornal ali da sua cidade. E ali as coisas começam então a se encaminhar. Sua mãe cuidava de sua filha, ela já estava trabalhando. E ela então começa a escrever um livro, porque ela gostava muito de escrever. E nesse período ela começa a escrever um livro. O tempo passa, 1, 2, 3 anos se passam e ela estava no mesmo emprego. E ela finalizou de escrever aquele livro. Livro finalizado, e agora, como ela estava trabalhando em um jornal, estava tudo propício para ela conseguir a editora para o seu livro. Nesse período, sua mãe começa a ter problemas de saúde, sua filhinha já com 3 anos. E ela começa a procurar uma editora. Mas, em questão de poucos meses, a situação de sua mãe piora muito e a sua mãezinha fez a partida. Sua mãe foi embora e Jo ficou muito abalada. Em tempos de internet, sabemos que os grandes jornais, eles estão passando por sérias dificuldades. E aquele pequeno jornal em que a nossa querida Jo trabalhava, acabou por fechar as suas portas. Então, naqueles dias, Jo revivia os momentos mais difíceis de sua vida. Agora ela estava sem o seu anjo da guarda, que havia partido, sem emprego e com uma filhinha de 3 anos para cuidar, para sustentar. Dias difíceis. Ela quase entra de novo em depressão quando as palavras de sua querida mãe vêm à sua mente. Menina, tu é uma mulher forte, busca isso dentro de ti, ajuda-te, que os céus te ajudarão. E com essas palavras em sua mente, Jo vai à luta. Então, Jo, agora que estava vivendo de auxílio do governo, almoçando em restaurantes comunitários da sua cidade, andava com sua filha a tiracolo, em busca de uma editora que pudesse publicar o seu livro. Ela estava realmente quase no fundo do poço. E foi em uma editora, nada, 2 nada, 4 nada. Quando chega na 8ª editora, abriram-lhe as portas. O diretor resolve com ela conversar. Aceita ler o seu livro. E após ler o livro, ele concorda em publicá-lo. Só tinha uma condição. Livros de ficção não eram bem vendidos com o nome feminino. Então, seu nome é Johanne Kathleen Rowling, não poderia assinar aquele livro, então ela iria assinar apenas como J.K. Rowling. E ela aceitou. O livro foi publicado e tornou-se no maior best-sellers dos anos 80 e 90. O livro foi publicado com o título A Pedra Filosofal de Harry Potter. Maior best-seller em vendas. Johanne Rowling tornou-se a mulher mais rica do Reino Unido.
mais rica que a rainha da Inglaterra. Dias difíceis foram superados. Ela soube como fazê-la, lembrando das orientações cristãs de sua mãe e tendo muita força e coragem para correr atrás. Sempre com aquele lema: eu me ajudo e o céu me ajudará. Pois isso é para nós uma lição de que, mesmo nos momentos de maior dificuldade de nossas vidas, nós temos que ser fortes, manter a nossa fé firme, a nossa fé impávida, para podermos vencer as dificuldades que nos assolam. Por isso, irmãos, tenhamos fé e convicção de que, se estamos passando agora por algum momento de dificuldade, nada neste mundo, nada nesta vida dura para sempre. Os momentos felizes passam e os momentos de dificuldade também irão passar. E com isso em nossas mentes, vamos nos deixando envolver pela paz, pela energia do nosso mentor individual, sempre na certeza de que a paz do nosso Mestre Jesus está abrindo e clareando os nossos caminhos. E que assim seja.